Convidada. Olá, isso é tão legal! Ok. Eu vou começar com uma curta história de como eu cheguei aqui. Há um mês e meio eu não sabia como viria. Eu não tinha o dinheiro para vir para cá e eu não tinha a menor ideia de como eu iria fazer para vir. Mas eu estava tendo um momento muito bom, um ótimo momento escrevendo. Eu sou uma escritora. Então, um mês e meio atrás, eu recebi uma propaganda do meu banco na minha caixa de correio, me oferecendo um empréstimo de US$ 3.000. E eu fiquei, é exatamente a quantia que eu preciso para o cruzeiro, isto é ótimo. Mas eu não tinha um emprego, eu não tinha dinheiro para pagar para o banco depois. Então eu pensei, eu posso encontrar alguma coisa depois. E então eu reservei a passagem, fiquei imaginando que pergunta eu faria. Abraham, como eu posso pagar o dinheiro de volta para o banco? Convidada. Não foi isso, mas também respondeu isso. A pergunta foi: eu sou uma escritora e eu sou atriz, e o meu grande plano é esta série de livros que eu estou escrevendo há 12 anos. Eu planejei que eles fossem filmes. Eu gostaria de interpretar nestes filmes, mas eu também quero atuar em outros projetos. Mas isso exige que eu me mude para os Estados Unidos. Então, a minha pergunta seria isto. 5 dias depois, eu recebi a resposta e foi realmente interessante ver como a expectativa me trouxe a resposta. E a resposta veio por meio de uma pessoa me contatando através da internet, porque eu estava oferecendo aulas de inglês e este cara estava querendo aprender francês. E ele estava viajando pelo mundo a negócios. E ele queria que eu o seguisse por 5 meses para lhe ensinar francês. Então, eu vou viajar. Eu ainda tenho tempo de escrever, porque são apenas 3 horas de aula por dia e ter muito dinheiro, ser paga para viajar e então receber muito dinheiro depois disso para ir para os Estados Unidos. Abraham, então agora deixe-nos mastigar o nosso caminho apenas um pouco, porque, seguindo a conversa que acabamos de ter, houve muita intencionalidade deliberada na forma em que você estava abordando isso. Mas vocês conseguiram sentir, conforme ela estava explicando, de que não havia resistência nisso? Vocês conseguiram sentir a expectativa dela em um lugar não resistente? Então, é isso que estávamos recebendo quando você reconhece que a conversa que você está recebendo internamente, se ela está adicionando resistência ou adicionando ênfase no seu desejo. Quando o seu desejo está naquele lugar puro, então quanto mais você fala nisso e quanto mais as ideias fluem até você, então mais momentum você tem e mais os pensamentos se tornam coisas. Vocês conseguiram sentir quando estavam escutando a história dela? Vamos começar por aí, e nós não queremos que as respostas dela influenciem as respostas para a próxima pergunta. Vocês conseguiram sentir uma ausência de resistência dentro dela? E vocês sentiram como se estivessem lutando ou forçando? Ou as respostas estavam vindo quase tão rapidamente quanto as perguntas estavam sendo formadas dentro de você? Se isto fosse um desdobramento, isto não seria como o próximo passo lógico? O próximo passo lógico? Convidada, sim. Abraham, então este é aquele ponto certo do qual estávamos falando, é aquele estar no fluxo, já ter reunido momentum o bastante para que a ideia do cruzeiro, mesmo que houvesse uma despesa nela, não tenha sido colocada completamente de lado por você. Este não é sempre o caso. Nós nunca queremos encorajar as pessoas a entrarem em dívidas, especialmente dívidas preocupantes. Então, quando você tomou a decisão de fazer isto, mas se segurou em um lugar vibracional de não preocupações, você se lembrou do quão bem você tem se saído? Você teve confiança de que poderia solucionar isso? E então esta ideia não era resistente por natureza e você apenas seguiu o impulso, seguiu o impulso, seguiu o próximo impulso, seguiu o próximo impulso, seguiu o próximo impulso, seguiu o próximo impulso e então irá continuar a existir.
A história que você estabeleceu é a forma como está se desdobrando. Convidada: quando eu fui chamada, eu estava muito empolgada, é óbvio, e é claro que eu estou indo. E então, isto está levando até a minha pergunta. Pessoas ao meu redor para quem eu não falei sobre Abraham, porque eles não seriam capazes de ouvir. Elas não sabem o que eu tenho feito durante os últimos anos. E então, de repente, elas me veem tendo esta oportunidade, e muitas delas pensaram que devia ter alguma coisa errada nisso tudo, especialmente por ele me contatar pela internet, que devia haver algo muito errado e muito perigoso nisso. E primeiro, isto fez eu rir muito, porque fez eu perceber quem está realmente no vórtice e quem não estava. Abraham: certo, e esta é uma indicação muito boa de onde o seu momentum está e de que o que é o seu alinhamento e do que o seu ser interior está lhe dizendo. Então, primeiramente, você sentiu isso e então... Convidada: ficou muito intenso, porque eu quis visitar a minha família e alguns estavam realmente estressados com isso. E eu preciso dizer, a razão pela qual eles estão tão estressados é porque ele é do Catar e existem muitas ideias sobre o mundo árabe. E o que foi interessante é que eu nunca tive um pensamento de que isto possivelmente poderia ser perigoso. Isto nunca veio à minha mente. Abraham: mas a coisa que nós queremos enfatizar com você aqui, e a coisa que irá beneficiar outros que estiveram escutando, é que você está neste modo receptivo, você está no modo receptivo, você está assistindo às coisas se desdobrarem. E então, uma outra coisa entra na situação. Família e amigos preocupados que já fazem parte da sua mistura vibracional, que, como você mesma diz, não estão prontos para estar no mesmo ritmo que você. Então, para você até mesmo ter uma conversa, você precisa ir para onde eles estão. E é aí que você começa a se sentir desconfortável. Não porque o que eles estão dizendo tenha algum crédito, mas porque até mesmo para ter aquela conversa com eles, você teve que se juntar a eles na vibração deles. Convidada: sim, eu vi acontecer. Primeiro foram apenas algumas pessoas e então ficou maior, maior e maior. Eu sei que eu fui pega nisso, nesta preocupação, num ponto em que eu quase me convenci de que isto era uma coisa errada. Mas eu fiquei: não, é claro que está tudo certo, porque tudo foi perfeito. Abraham, o que você acabou de descrever a partir deste exemplo do que você tem vivido é a razão pela qual quase todos negam a si mesmos os próprios sonhos. Porque quando as coisas começam a dar certo, elas pensam que está bom demais para ser verdade. A própria crença deles no próprio valor os faz suspeitar de um jogo sujo quando tudo começa a ir na direção do que eles querem. Convidada: sim, isto é bastante óbvio. E eu fui acusada de... porque eu não pensei nas possíveis coisas que poderiam dar errado. E é isto que mais está preocupando a minha família, porque eles meio que já sabem há muito tempo que eu sou ingênua. E então eles me acusaram de ser ingênua o tempo todo. Eles dizem: talvez tudo esteja certo, mas pelo menos nós fizemos você olhar para o que possivelmente poderia dar errado. E você teve certeza de que não era isso. E agora você sabe que precisa olhar as coisas. E eu estava tipo, eu não quero olhar para o perigo, eu quero olhar por felicidade. Mas eu gostaria de saber, qual é a definição de vocês de ser ingênua? Abraham: é o oposto de ser normal. Vamos começar por aí. Quando humanos usam a palavra, o que eles querem dizer é: você não está pesando os prós e os contras, os mais e os menos. Eles querem dizer que você não está vivendo uma experiência equilibrada, que você não está considerando todas as coisas. Eles querem dizer que você não está colocando o seu motor lá no desejo, e então o seu motor na dúvida, e então o seu motor no desejo, e então o seu motor na dúvida. Eles querem dizer que você não está fazendo da forma como quase todos fazem e, portanto, está lhe faltando a consideração que é necessária. Eles querem dizer o oposto do que nós ensinamos.
Convidada: sim, correto. E era isto que eu precisava para ter certeza de que sempre que eu me sentir tão bem assim, se eu não tiver a resposta de se eu deveria ou não deveria, eu posso confiar nisso. Abraham: considere isto, você realmente irá gostar disso. Digamos que você seja pura e inocente, e vamos dizer que, em termos humanos, um indivíduo ingênuo. E em ser desta forma, você está em um lugar de não resistência e em um lugar de pura energia positiva. E o seu ser interior está lá com você, sabendo o que você quer, sabendo tudo a seu respeito. E digamos que, precisamente, sob estas condições, o seu ponto de atração não traria coisas indesejadas para você, porque a lei da atração nunca erra. Mas vamos dizer que você viva em um mundo onde todos não estão lá, mas que muitos deles viveram algumas coisas que os fizeram não confiar, que eles viveram coisas que o fizeram duvidar. E eles continuam exigindo a sua atenção. E então, eles continuam trazendo você para esta ressonância, para esta ressonância, para esta ressonância. Então, aqui está uma pergunta muito simples que temos a todos vocês, especialmente para você. Se você está neste lugar, se você é esta doce e ingênua, se quiser usar a palavra, garota de pura energia positiva, e o seu ser interior está lá com você, e alguma coisa cruza o seu caminho que é sinistra por natureza. Primeiro de tudo, ela não conseguiria entrar na sua experiência. E vamos dizer, mesmo que você tenha sido influenciada um pouco pelos outros, para que isto tenha entrado um pouco no seu processo, e alguém que planejou pegar alguma coisa da sua bolsa, ou pegar alguma coisa do seu bolso, ou está na sua proximidade. A partir desta posição de alinhamento, você acha que reconheceria? Você acha que sentiria a discórdia de quem você realmente é? Você não acha que seria óbvio para você perceber que havia algo não desejado? Você não acha que o seu alinhamento ativado com a fonte deixaria você saber disso? Convidada: sim, e é exatamente assim que eu me senti quando... Abraham: espere por um momento. O que você preferiria ser ou ter alguém que você ama sendo? Alguém que está aqui onde a sensibilidade a tudo não desejado é intensa? Ou você gostaria de falar tanto com eles sobre isso, de modo que eles estejam tão acostumados a este sentimento e que não reconheçam as coisas boas disso quando está bem diante deles? Entendeu isso? Humanos acobertam a própria orientação ao focar no indesejado, ao ponto em que eles não sabem o que a orientação deles está dizendo para eles. Nós chamamos isto de ingenuidade. Convidado: isto foi uma preparação, porque eu tenho o casamento de minha irmã 2 dias depois do cruzeiro e eu estarei com toda a minha família, então eu preciso ser forte. Abraham: bem, existe uma poderosa conversa que acabamos de ter e um novo ponto de consciência que muitos de vocês sentiram. E nós realmente queremos que você saiba que quanto mais em alinhamento você está, mais sensível à resistência você é. Mas quanto mais tempo você passa na resistência, menos provável é que você saiba quando ver. É uma coisa muito interessante. Em pais, alertando os filhos sobre coisas que são perigosas. O que eles estão realmente fazendo é aumentar o momentum da exata coisa que eles não querem que os filhos vivam. E eles estão tornando os filhos menos propensos a perceberem isso, menos propensos a perceberem. E por quê? Devido à familiaridade disso, devido ao momentum disso, devido à normalidade disso. Esta realmente foi uma conversa muito boa.